Você costuma prescrever adoçantes para os seus pacientes ou de repente algum paciente seu já te perguntou se é válido utilizar ou se de repente não é válido utilizar adoçantes? Pois bem, então hoje nós vamos conversar sobre isso. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência científica para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Pois bem, então vejam só que nós temos aqui vários tipos de adoçantes, alguns são considerados naturais, outros são os artificiais, e é importante lembrar que alimentos que são mais ricos em açúcar, ricos em gorduras, ricos em calorias de modo geral, eles são mais frequentemente densos em calorias, em energias, e é por conta disso que nós temos algumas mudanças, alguns tipos de alimentos que possuem uma quantidade maior em adoçantes para tentar reduzir esse consumo mais em excesso de calorias. Gente, observem só, nós temos realmente muitas opções interessantíssimas de alimentos que não tem nem açúcar, nem adoçante, com uma qualidade, de repente, um pouco mais saudável, vamos dizer assim, mas sempre cautela. Vejam que um açúcar em excesso, uma gordura em excesso não é interessante. E essa densidade calórica, ela deve ser maneirada. Ela deve ser um pouco mais controlada, até porque a gente sabe que isso leva ao aumento do peso corporal. E é importante observar que esse aumento de peso corporal não é só uma questão de estética. Quem visa estética, tudo bem, sem problemas. Mas é uma questão também de saúde. É fundamental ter esse tratamento do indivíduo e nós temos vários tipos de escolhas. Pois bem, então nós temos aqui um artigo científico bem interessante, publicado em 2017. Depois eu coloco na descrição do vídeo para vocês quais são os artigos científicos que eu te falei um pouco mais. E esse trabalho é um trabalho da Revista Europeia de Nutrição Clínica. Então olha que interessante, um trabalho que avaliou a questão do adoçante numa elevação de glicemia. Tenho certeza que você já ouviu falar por aí que adoçante pode levar à glicemia e vamos ver de acordo com os estudos, com toda certeza. Olha só, esse trabalho então de 2017 traz pra gente que existiu uma avaliação de alguns indivíduos e eles tiveram um certo critério de seleção, ou seja, nós temos homens saudáveis entre 21 e 50 anos de idade, um IMC, um índice de massa corpórea, por volta de 18,5 até 25, então nós temos essa faixa que foi avaliada. Além disso, eles fizeram um certo controle em relação à alimentação, não foi um controle diário, então isso é muito importante pra gente. Eles controlaram 2 refeições, um café da manhã e um almoço. Então vejam que faltou uma certa cautela com as outras refeições, seja um lanche da tarde, seja uma ceia, seja um jantar. Então nessas refeições iniciais, café da manhã, o lanche da manhã, o café da manhã e o almoço foi controlado, padronizado. Em relação às calorias consumidas, em relação aos macronutrientes também, então todo mundo comeu tudo igual. E aí nessa refeição que eles consumiram, existiu o consumo de adoçantes. Então, qual foi a ideia? Pegar essas pessoas, deram essas refeições e também 4 tipos de grupos. Grupo que recebeu aspartame, monk fruit, estévia e também comparando com a sacarose, né, que é o açúcar de mesa. Então, essa comparação pra gente também é muito importante. Você vai comparar o adoçante com o quê? Com alguma coisa, seja com água, com placebo ou com açúcar, por exemplo. E nesse caso foi comparado com o açúcar de mesa, a sacarose. Olha só, nós temos aqui nesse trabalho uma avaliação de cada tipo de adoçante, comparando com a glicose, e mostrou uma glicemia, uma curva glicêmica desses indivíduos que foram submetidos a essas estratégias. Então, olha só, quando a gente observa os dados científicos, nós verificamos que a glicemia ela é alterada em todos os grupos. Seja um grupo que utilizou um adoçante, seja ele qual for, ou também a utilização de açúcar. Mas presta muita atenção. Quando você escuta essa frase, talvez você pense assim, então quer dizer que adoçante vai elevar a glicemia tanto quanto um açúcar. Você pode entender isso, não é verdade? Talvez você pense assim, mas muita cautela. Todos eles receberam uma refeição, um café da manhã, receberam
no almoço. Refeições que têm calorias, que têm carboidratos, que têm proteínas, que têm lipídios. É claro que vai alterar a glicemia, gente. Então, muita cautela com a interpretação desse estudo. Por mais que a elevação na glicemia existiu ao longo dessa avaliação completa, e eles verificaram ao longo de 24 horas, o que é bem interessante, ao longo do dia de modo completo. Vejam que a glicemia do indivíduo não foi diferente entre os grupos, ok? Porém, olha só, não temos um controle do jantar, do lanche da tarde, da ceia, caso existiu, e por conta disso foi mensurado 24 horas apenas com controle na refeição do café da manhã e no almoço. Outro ponto importante, vejam que os pacientes que foram avaliados são pacientes que apresentam um IMC dentro da eutrofia, não é um paciente, nossa, com IMC de sobrepeso, de obesidade. Então, se eu traduzo isso para um paciente que eu preciso ter uma cautela um pouco maior, uma cautela melhor, uma questão corporal, de uma redução de peso ou também de um controle de glicemia que pode estar um pouco mais elevado em pacientes com sobrepeso e obesidade, claro que não são todos, né, gente, mas enfim, a chance é um pouco maior. Vejam que isso não foi avaliado, então muita cautela com esse estudo. Ele traz dados interessantes pra gente, porém é um pouco mais carente. Quando eu observo esse dado, eu posso pensar que, nossa, o adoçante eleva a glicemia igual ao açúcar, mas gente, claro, eu tenho uma refeição aqui, vai aumentar, com toda certeza. Então, nesse sentido, quando você olha esse dado, não existe um efeito benéfico do adoçante nesse estudo perante a comparação com o açúcar. Então, por conta disso, nesse estudo, eu posso pensar assim, então tanto faz, ou açúcar, ou adoçante, tudo igual, a glicemia vai ficar igual, se eu estou focando em glicemia desse indivíduo. Mas vejam que nós temos vários tipos de vieses aqui nesse estudo, inclusive um ponto importante é que a glicemia média dos indivíduos que foi avaliado, né, a glicemia média era por volta de 80 a 82 miligramas, então é uma glicemia já mais baixinha, uma glicemia ok, né, uma glicemia adequada, não é um paciente que tem uma glicemia alta, um paciente com pré-diabetes, um paciente com diabetes já diagnosticado, então vejam que, poxa, o estudo é bom, mas assim, falta mais, né, pode ser um pouquinho melhor com toda certeza. É por conta disso que eu quero te mostrar um outro trabalho bem interessante, que é um estudo de 2017 também, professor, doutor, enfim, pesquisador Alexandre de Nicol, ou é Nichol ou é Nicol. É um trabalho que é uma revisão sistemática com uma meta-análise e a revista é uma revista europeia de nutrição clínica também. Então eu vou te mostrar e vou colocar na descrição do vídeo para vocês esses artigos científicos. Nesse estudo nós temos 29 trabalhos que foram comparados. Trabalhos feitos randomizados e controlados, ou seja, eu tenho aqui trabalhos de grande magnitude que são comparados entre si, até porque esse estudo aqui é um trabalho que é uma revisão sistemática com uma meta-análise, onde nós temos então vários estudos que foram comparados entre si. São 29 estudos randomizados e controlados com 741 participantes, ou seja, o peso disso é bem interessante, ele é bem grande e é um trabalho robusto. Então, trouxe ele para vocês, para a gente poder conversar um pouco mais sobre ele. Nesse estudo nós temos a avaliação então de aspartame, sacarina, estévia e também sucralose, que foram comparados para a verificação dos resultados. É interessante observar que esse estudo também identificou a glicemia dos indivíduos. Então, eles fizeram uma avaliação de todos os trabalhos e fizeram uma curva de glicemia para esses indivíduos. Vou até te mostrar a curva para que você veja. Peraí, a glicemia está aqui. Curva da glicemia que foi observada nesses estudos. Então, nós temos aqui uma curva de glicemia e vejam que, nesse caso, nós temos uma glicemia que é decrescente, você viu? Tá vendo? Glicemia decrescente. Quando eu observo ao longo de 220 minutos, essa imagem são 220 minutos, eu observo que quando existe o consumo dos adoçantes de modo geral, nós temos não uma elevação de glicemia, mas sim até mesmo uma redução de glicemia. Então, nesse caso, por mais que você vá encontrar alguns estudos, como eu já te mostrei anteriormente aqui mesmo, nós temos estudos que mostram que adoçante eleva a glicemia, mas normalmente é uma elevação muito pequena, que não é significativa.
E nesse caso, vejam, inclusive, que ao longo da utilização de adoçantes, após 120 minutos, não tivemos uma elevação. Muito pelo contrário, uma redução de glicemia que foi verificada. Então, nesse caso, existiu uma ausência do impacto nessa elevação de glicemia com o consumo de adoçantes. Então, de repente, pode ser uma estratégia interessante para aquele seu paciente que tem diabetes, tipo 1, tipo 2, e também, de repente, aquele seu paciente que tem um pré-diabetes, um paciente que tem uma desregulação glicêmica, ou também, por que não, um paciente que deseja emagrecimento. Já chegaremos lá daqui a pouquinho no próximo vídeo. É importante observar também que nós temos outros alimentos que são adicionados com adoçantes, não é verdade? Então, você tem vários produtos alimentares hoje em dia que são adicionados de adoçantes. Seja ele uma barrinha de cereal, uma barrinha proteica, um iogurte proteico, que são adicionados de adoçantes. E aí, atenção, muitas vezes a qualidade desse produto pode ser boa, mas muitas vezes nem tão boa assim. Então é importante observar não se tem adoçante ou não, mas a composição desse alimento. Será que vale a pena? Será que não vale? Será que tem uma densidade maior talvez de gorduras? Enfim, tem que avaliar. Não é só o adoçante que tem que ser observado, mas sim o alimento como um todo. Vamos continuar agora com outro estudo. Também é uma revisão sistemática, também é uma meta-análise. São 12 estudos avaliados e um total de 2.914 indivíduos, ou seja, muita gente que foi avaliada. É um trabalho de 2020, um trabalho que faz uma comparação de um outro aspecto. Até porque existe muita dúvida se, bom, então o adoçante ele é utilizado, mas será que, talvez, ele não possa causar algum tipo de mecanismo compensatório que essa pessoa que consome esse adoçante passa a talvez comer mais alimentos, levar a um gatilho de consumo alimentar maior e isso talvez ser pior num processo de aumento de peso corporal e até mesmo de outras anormalidades metabólicas? É isso que foi investigado, até porque existe muita dúvida assim na prática, mas puxa vida, será que usar o adoçante vale a pena ou não vale? Será que a longo prazo não vai estimular ainda mais o meu consumo alimentar? Bom, vamos ver. Esse estudo traz isso pra gente, do Hugo Molina. Hugo Molina, primeiro autor, traz pra gente essa avaliação. E ele fala o seguinte: em contraste, nós temos aqui estudos que indicam que a substituição do açúcar por adoçantes, você vai encontrar isso inclusive, ele cita no trabalho dele, estudos que indicam que a substituição do açúcar por adoçantes pode levar, sim, à redução de peso. Então, portanto, pode ser uma ferramenta nutricional interessante e útil para melhoria, para controle, para redução de peso e manutenção de peso também. Mas vale observar, então, que você tem uma certa dúvida em relação a isso. Será que realmente essa redução é expressiva ou não? Vamos ver, então, de acordo com os dados obtidos nessa meta-análise. Todos os estudos que foram avaliados têm uma duração maior de 4 semanas. E, interessantemente, nós temos indivíduos com um peso eutrófico, pessoas com sobrepeso e também pessoas com obesidade em várias faixas etárias. Então é um trabalho bem completo. Eu já te falei, né? Mais de 2.900 pessoas que foram avaliadas, então é bastante gente. E por conta disso, nós temos uma comparação de vários adoçantes: aspartame, sacarina, sucralose, estévia, ciclamato, acesulfame-K. E é interessante observar que eles foram comparados com produtos calóricos, como por exemplo, sacarose, xarope de milho, ou também foram comparados com água ou placebo. Vale observar que nós temos aqui, no caso, são 12 estudos que foram comparados. Então, por conta disso, nós temos uma avaliação que é feita, cada estudo tem o seu protocolo, tradicional, natural, sem problemas. E aí, o resultado, que é o mais importante pra gente, né? Mostraram, então, que o uso de adoçantes resulta em menor peso e IMC menor, e que esse benefício ele é ainda mais expressivo, ainda mais evidente em indivíduos que têm sobrepeso, indivíduos com obesidade. Então, essa questão foi ainda mais presente e melhor num paciente com sobrepeso e um paciente com obesidade. Isso quer dizer o quê, então? Que o adoçante, por mais que existam aí trabalhos ou algumas angústias, dizendo, puxa, mas o adoçante, será que ele não dá um efeito rebote da pessoa comer mais? A princípio não.
Então, de acordo com nós temos aqui com grandes trabalhos robustos, ele até inclusive reduz o peso e reduz o IMC. Gente, obviamente que não é só isso que importa, né? Até porque não é só usar adoçante ou não usar. A nossa conduta nutricional vai muito mais além do que isso. Seria muito simplista e muito bobinho pensar que só isso importa. Então, claro que você vai pensar numa alimentação mais saudável para o seu paciente. E aí, gente, atenção, cada paciente é um paciente. Você vai encontrar um paciente que já usa uma alimentação maravilhosa, cheio de alimentos integrais, naturais, puxa, sem utilização de grandes quantidades de ultraprocessados. Maravilha! Então, para que usar adoçante nele? Não faz sentido. Usa pouquinho açúcar. Não, nem açúcar ele gosta, Aline. Melhor ainda. Que maravilha! Mas todo paciente é assim, gente. Todo paciente tem esse perfil maravilhoso, impecável, perfeito? Você vai encontrar muito paciente com paladar infantil, muito paciente que tem muita dificuldade em deixar de consumir o seu docinho à tarde depois do almoço. Muito paciente que às 5 da tarde dispara de vontade de comer um doce. Mas ali não posso colocar um doce? Depende, de repente sim. Mas será que todo paciente você vai conseguir essa estratégia? Você acha que é tão simples assim, gente? Não é. Então a questão é, claro que quanto menos você usar açúcar e menos adoçante, melhor, claro que sim. Mas nem todo mundo está preparado para isso. Você vai encontrar um paciente que está em transição e você vai ajudá-lo nessa transição de um paladar um pouco mais adocicado para um paladar um pouco menos adocicado. E talvez nessa transição você vai pensar em utilizar adoçante em alguns momentos. Não é para espirrar o adoçante assim no café, né, de monte, não é isso. Não estou dizendo que você tem que lotar a alimentação de adoçante. Mas, de repente, é uma possibilidade nessa transição. E na prática clínica, você deve fazer o seguinte: orientar o seu paciente a usar cada vez menos adoçante. E olha uma dica interessante. Pensando numa quantidade de adoçantes ou até mesmo numa qualidade em ciclos de prescrições, você pode pensar assim, paciente, ó, vou te indicar 4 adoçantes. Cada dia você vai usar um, até porque muita gente tem uma preocupação em relação, eu entendo, claro, com a microbiota intestinal. Então, talvez, cada dia vai ser um adoçante. Você vai comprar 4 adoçantes diferentes. Um dia esse, outro esse, outro esse e outro esse. Você vai usar menos possível e vai utilizar um ciclo de indicação de adoçantes. E, dica importante, cautela com o xilitol. Muita gente tolera super bem e obrigada sem nenhum tipo de intercorrência. Mas muito paciente tem grande desconforto intestinal com a utilização de xilitol. Então, cautela, cuidado. E conta pra mim aqui se você usa adoçante, qual que é a sua experiência na sua prática clínica.